Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma leitura que eu fiz o ano passado e voltei a reler esse livro esse ano. E eu acho que ele tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando agora. Momento de incerteza, de insegurança, de medo para muitas das pessoas, mas também de renovação, de mudança e de esperança. Por que não? Esse livro ele traz justamente a questão do controle, mas não o controle da situação em geral, o controle da sua vida, o controle da sua existência. E eu acho que esse é o momento da gente olhar para dentro de nós e trazer esse controle para a nossa vida. Então eu quero compartilhar esse livro, Emoções Inteligentes, Governe a Sua Vida Emocional e Assuma o Controle de Sua Existência. O livro foi escrito por Tiago Brunet. Eu nunca havia lido nada sobre o autor, nem conhecia, não sabia quem ele era. E eu cheguei a esse livro zapeando mesmo pela página da Amazon, que eu gosto muito de ficar dando uma olhadinha nos livros que aparecem ali na timeline e tal. E eu achei muito interessante o título. Ele se coloca aqui como teólogo, especialista em desenvolvimento pessoal e espiritualidade. É CEO do Instituto Destiny, também é autor de mais 3 livros, Dinheiro Emocional, Rumo ao Lugar Desejado e 12 Dias para Atualizar Sua Vida. Não vi nada sobre esses livros. Também é palestrante e educador. Assim, a forma que o Thiago escreve é bem bacana, porque ele parece que está conversando mesmo com o leitor. Eu gosto de livros assim, que não se tornam uma coisa muito teórica, muito chata, maçante de se ler. E ele traz justamente essa leveza para a leitura, você parece que está tendo uma conversa mesmo, um diálogo com o autor. E ele vai contando toda a experiência de vida dele, ele vai dando algumas dicas de como você trabalhar essa questão emocional, seu controle emocional. E ele vai trazendo também exemplos da vida dele, da vivência dele, né, dentro desse assunto, desse contexto. É muito rica a leitura desse livro. Eu vou iniciar com uma citação desse livro, que eu achei assim fantástica. A verdade pura e simples é que somos seres emocionais. E se não aprendermos a lidar com nossas emoções, jamais seremos completos nessa vida. Pois quem não governa a si mesmo, não pode governar mais nada. E é justamente isso, se a gente for parar para pensar, vamos analisar olhando essa situação que nós estamos vivendo agora. Se a gente não consegue controlar o que a gente sente, as nossas emoções, isso vai fazer o quê? Com que a gente entre em desespero, com que a gente fique doente, com que a gente não consiga passar de uma forma positiva por esse período que já é difícil por si só. Então, se você não consegue governar a si mesmo, como é que você pode ter controle de outras coisas? Então, eu achei essa citação fantástica, assim, eu acho que ela resume muito o olhar que nós temos que ter agora e assim ao longo da nossa vida. No livro, o autor fala que é necessário você treinar, você desenvolver a sua inteligência emocional. E ele traz até uma questão de que assim, vale muito mais uma pessoa que tem inteligência emocional do que uma pessoa que tem uma inteligência intelectual. Quanto mais inteligente emocional você for, é mais fácil de você lidar com os seus problemas, lidar com as pessoas que estão à sua volta e assim desenvolver a inteligência intelectual, porque você vai conseguir usufruir de uma forma melhor os insumos que você tiver por perto. Ele até traz aqui Daniel Goleman, ele é um psicólogo renomado, PhD em Harvard, e ele descobriu que apenas 20% do sucesso de uma pessoa está ligado à sua inteligência cognitiva. Ou seja, 80% do sucesso de uma pessoa está ligado à sua inteligência emocional. Então, assim, existem já estudos, isso não é balela, existem estudos que falando sobre isso, de que a inteligência emocional ela é muito mais válida e muito mais
positiva do que a inteligência cognitiva. O autor ele fala que a gente precisa primeiramente nos treinar emocionalmente. E assim, justamente para lidar com o quê? Com as diferenças, com a tomada de decisões, coisas do nosso cotidiano que muitas das vezes, quando a gente não tem inteligência emocional, a gente acaba enfiando os pés pelas mãos, acaba brigando, perdendo a cabeça, às vezes ficando doente por conta disso. E quando a gente resolve se treinar emocionalmente, é justamente colocar luz nessas situações, colocar luz no que essas situações provocam dentro de nós. Então aqui ele até fala o seguinte: não consigo prever o futuro, mas posso lhe garantir uma coisa: você terá de conviver com muitas pessoas difíceis no decorrer desta vida aqui na Terra. Aposto que você já convive. Acertei? Não tem como a gente fugir disso, né? As pessoas são diferentes umas das outras. Existem pessoas que são mais difíceis da gente lidar, assim como nós somos difíceis para outras pessoas terem que lidar. A gente às vezes não se coloca no lugar do outro, né? A gente acha que tipo, só o outro é difícil para mim, só o outro é complicado, só o outro é ruim. Mas você já parou para pensar que de repente você possa ser muito difícil para alguma outra pessoa? E a outra pessoa também tem que saber lidar com você de alguma forma? Então é bem interessante a forma que ele vai expondo as situações. Na releitura desse livro, eu comecei a olhar não só o quanto o outro pode me afetar, mas do quanto eu também posso afetar o outro. Então, porque assim, se a gente for levar em conta as coisas que ele colocou aqui, as pessoas têm manias diferentes, criação diferente, cultura diferente, interpretação do mundo diferente. Isso começa dentro da nossa casa, com os nossos pais, com nossos irmãos, com o marido, filhos. Isso começa dentro da nossa casa. Então, se a gente começa a olhar não só para o que o outro faz, mas também para o que a gente faz, a gente também começa a controlar melhor as nossas emoções. Não estou dizendo que seja fácil e que a todo momento você vai conseguir se manter consciente disso. Alguns momentos, em algumas situações, aflora um sentimento mais difícil de lidar. Ali a gente acaba explodindo, falando coisas que não deve ou agindo de forma que não deveria. Mas o importante é que a gente sempre mantenha o foco, sempre dê luz a essas situações que de repente nos causam um certo estresse. Também tentar se colocar no lugar do outro para entender por que certos costumes seus, certas manias suas acabam estressando a outra pessoa também. Aí entra a visão da comunicação não violenta, né? Eu vou deixar também o link lá na descrição para quem quiser ver o vídeo do livro sobre comunicação não violenta. Outro ponto que o autor coloca, e que eu acho que isso é fundamental, é de que o controle emocional, a emoção inteligente, ela está ligada ao seu autoconhecimento. A gente fala muito disso aqui no canal, sobre a questão do se autoconhecer, e a emoção inteligente ela está justamente ligada ao autoconhecimento. Se você se conhece, se você sabe quem você é, quais são as suas fraquezas, os seus pontos mais fortes, você começa a ponderar certas situações. Por exemplo, você detesta jogo de futebol. Para que você vai assistir um jogo de futebol? Para que você vai numa festa que vai estar falando sobre futebol? Para que você vai num campo de futebol sendo que você não gosta desse assunto? Então, quando você tem entendimento de quem você é, e isso assim, eu dei um exemplo muito raso, mas a gente falando de autoconhecimento, assim, são aquelas coisas que realmente acabam nos afetando. Às vezes a gente não sabe por que a gente não gosta de determinadas pessoas. Nossa, eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano. Por que às vezes a gente tem esse sentimento? Então, o autoconhecimento é justamente você colocar luz para dentro de você, olhar para as coisas mínimas. Isso, claro, leva tempo, não é de uma hora para outra, porque é difícil. Nós estamos acostumados a viver nessa correria louca, e a gente não para mais para refletir, a gente não para mais para pensar. Eu acho que
agora, esses dias, a gente estando em casa, tendo que se manter isolados, né, de alguma forma, é bom justamente trazer esse foco para dentro de nós mesmos. Então o autoconhecimento vai justamente ajudar a você lidar com situações adversas. Da mesma forma que você vai saber que você tem potencial para outras situações que possam lhe favorecer de alguma forma. Sabe aquelas situações que às vezes a gente se sente incomodado, a gente está em algum lugar ou com determinadas pessoas ou fazendo alguma coisa e a gente se sente incomodado com aquela situação, mas a gente não consegue saber o que é, da onde vem aquilo, aquela angústia, enfim, é justamente porque você não sabe quem é você, o que está acontecendo dentro de você para você estar sentindo aquilo. Você tem medo de ficar sozinho com você? Sozinha com você? Você tem medo do silêncio? Se você tem medo do silêncio é porque você tem medo de se ouvir. São coisas que a gente tem que parar para pensar. Tem pessoas que querem estar sempre na agitação, sempre ouvindo música, sempre correndo para lá e para cá. Normalmente, não é uma regra, mas normalmente as pessoas que não conseguem parar por um tempo é porque elas não conseguem lidar com elas mesmas. E é bem complicado isso para a vida, porque haverá situações em que vai fazer a gente parar, como agora. A gente não esperava ter que viver uma situação como essa, mas nós somos parados. E como agir diante de algo que está fora da sua capacidade de resolver? O autor pergunta: quem é você? Você sabe responder quem é você? Você tem ideia de quem você seja? E quando ele fala isso, ele não está dizendo: eu sou, falando de mim, eu sou Gislaine Mello, bibliotecária, mãe, esposa, profissional. Não está falando disso. Ele está perguntando: quem é você? Você sabe responder essa pergunta? É uma ótima questão a se pensar. Eu tenho pensado muito nisso. Quem sou eu? O que eu quero? Do que eu gosto? O que me inspira? O que me desaponta? São essas questões que a gente tem que trazer para dentro de nós, da nossa existência, do que nós somos e do que nós queremos ser nesse mundo, do que nós queremos deixar. E assim, quando eu digo deixar, eu não digo nossa, feitos gigantescos como pessoas renomadas deixaram, mas o que você vai deixar para as pessoas que estão próximas de você? Como que as pessoas vão se lembrar de você, de mim, depois que a gente partir? Isso é quem você é. O que você deixa para as outras pessoas é quem você é. E eu tenho pensado muito no que de repente eu posso deixar. É bem interessante e até gostoso quando a gente começa a olhar para esse lado, porque a gente começa a ver que nós não somos perfeitos de forma alguma. A gente tem essa questão de perfeição, a gente acha que nós conseguimos lidar com tudo, que nós não temos erros, que só os outros erram, e quando você começa a colocar a luz para dentro de você, a gente vê que não sou nada perfeito, tenho um monte de erros e defeitos, mas estou aqui de pé tentando, tenho isso de bom, e é uma trajetória gostosa de se fazer. Eu aconselho bastante. O autor ele fala também em alguns capítulos aqui dentro do livro sobre a questão do quando você tem esse controle emocional de saber o que você deseja, o que te magoa, o que te faz feliz, você consegue ter controle emocional na sua vida financeira, porque dinheiro também é emoção. Ao contrário do que a gente imagina que é uma coisa, é prático, é questão de praticidade, não, é questão emocional. Você não se controlar na hora de comprar alguma coisa, você sentir compulsão por comer, por exemplo, você sentir compulsão em sofrimento. Tem pessoas que adoram sofrer, só fala de dor, só vive se lamentando, só vive falando de coisas ruins. Isso tudo é questão emocional. Então, se a gente deixar tudo isso controlar a nossa existência,
a gente seguir somente como o fluxo no rio, sem parar para pensar, sem analisar o que a gente está fazendo, isso pode levar ao nosso insucesso na vida. E quando se fala de sucesso, acho que principalmente na nossa cultura, quando a gente fala de sucesso, está muito ligado à fama, a dinheiro, e não necessariamente se sentir uma pessoa realizada, de olhar para a sua vida e falar, eu estou muito bem aqui, eu estou muito bem onde estou muito bem comigo mesmo. Isso é sucesso, uma pessoa que consegue fazer isso. É por isso que a gente tem que controlar, isso ele também fala dentro do livro, a gente tem que controlar aquilo que a gente traz para dentro da gente. Isso é controle emocional. Eu não quero me consumir toda hora de jornal falando do coronavírus. Eu não quero ver essas notícias que ficam sendo compartilhadas no WhatsApp falando de coronavírus. Eu não quero mais. Não que eu vou me tornar uma pessoa alienada e ficar ali só estrelinhas e estrelinhas. Eu tiro um momento do dia para ouvir o jornal, ver como é que está a situação e ok, deixa eu me manter firme aqui. Porque, é claro, a gente precisa de saber ter o contato com a realidade, não viver no mundo irreal, mas tem que ter medida. Então, se toda hora a gente fica se consumindo disso, aquilo vai criando uma angústia, uma situação de medo, de desespero, que quando você vê, você está morrendo antes do coronavírus chegar. É coisa desse tipo e a gente não pode fazer isso. Então, sim, eu escolho aquilo que eu quero ver, aquilo que eu quero ouvir. Tem hora que bate aquela sensação de, ai meu Deus, né? Eu sou humana como qualquer pessoa, mas aí peraí, não. Deixa eu ver uma coisa boa, fazer uma coisa legal, deixa eu ler um livro, deixa eu ouvir uma música. Isso vai fazendo com que eu vá passando pela situação de uma forma mais positiva. A questão da inteligência emocional não significa que você tenha que não sentir nada disso, que a gente tenha que esconder as situações negativas, a gente tem que ficar somente vivendo como se estivesse nas estrelas. Não é isso. É você entender o porquê você está sentindo aquele sentimento de raiva, de frustração, de medo. Você acolher sim essa dor, acolher esse sentimento, trazer para dentro de você e ver o que você vai retornar, externalizar com tudo isso. Isso é você ser inteligente emocionalmente. Porque se você se conhece, na hora que acaba acontecendo alguma situação desagradável que cause esses sentimentos, você vai saber como lidar melhor. Você vai sabendo lidar com os acontecimentos no mundo. E isso torna a vida mais leve, mais prazerosa, menos complicada de se viver. Você vai ver que nós é que acabamos complicando a maioria das coisas. Não é fácil, como já disse, mas é possível. Se você tem a oportunidade, se você consegue fazer a leitura desse livro, leia. Porque ele é muito interessante, eu acho que vai ser muito proveitoso, principalmente para o momento que nós estamos vivendo agora. Eu super indico. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais. Se bateu palma antes, Choco!